Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos para a unidade 1 do nosso livro, né? Vocês já receberam aí o livro, então a gente vai para artes visuais, espaço e tempo na arte. Esse conteúdo nós vamos encontrar da página 8 à página 21. O que é arte visual? Né? Então, a arte visual é um conjunto de manifestações artísticas, né? Pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, fotografia, cinema, design, arte urbana, né? Grafismo, né? Dentre tantos outros. Então, por ser visual, ele está ligado, né, ao conceito de ver. Isso engloba as artes em que a fruição ocorre por meio da visão. A captação vai ser por meio desta visão, né? Então, os espaços e o tempo na arte. A arte, ela não vive somente dentro dos museus, dentro das galerias. Ela pode estar no dia a dia da gente, no meio da rua, né? Aqui a gente vê essa obra toda espelhada, né? O pessoal visitando. Aqui a gente vê essa outra obra dentro de um espaço mais fechado. Então, o que os dois trabalhos apresentam em comum? Quais sensações essas obras podem causar? O que o nome de uma obra de arte pode comunicar sobre ela, né? Então, aqui a gente vai ver que as duas têm grandes dimensões, né? Elas são tridimensionais, inclusive, né? O que é uma tridimensionalidade? Eu a vejo de todos os ângulos em que eu possa, inclusive, dar a volta nelas, né? E me colocar sob elas para olhar, né? Então, são grandes dimensões, obras gigantescas e tem essa tridimensionalidade. Ambas fazem reflexão sobre nós e o espaço. A gente se sente pequeno diante de uma obra tão grande. Normalmente, a gente vê coisas pequenas, monumentos pequenos, e de repente você vê uma dimensão tão grande, né? Um tamanho tão grande. A gente vai ver também que nas duas obras há um diálogo interno e externo, né? Então, aqui se entra sob se passa por baixo dessa obra. Nessa aqui você vê que tem gente por baixo dela também, né? E ambas convidam o corpo a participar, né? A gente está junto, olha, quem está aqui está se vendo aqui, né? Olhar e perceber o mundo com base em pontos de vista fora do comum. Não é fácil, né? Isso aqui não é coisa do dia a dia, tá certo? Essa primeira obra, ela é a Cloud Gate, né? Ou Portal das Nuvens, tá certo? E essa segunda obra é Gaia Mater, né? Cloud Gate, também conhecida como Deben, o feijão, tem um formato de feijão, né? E essa primeira obra, ela é da Anis Capot, que foi inaugurada em 2006, lá no Millennium Park, no meio da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, né? Inspirada pelo mercúrio em estado líquido, a superfície da estrutura reflete e distorce o panorama urbano da cidade, até porque você vê uma coisa, uma dimensão pela manhã, à tarde, quando vai escurecendo, então ela vai modificando com as pessoas que passam, né? Uma obra que ela vai mudando na proporção em que o tempo muda, em que as pessoas são outras, né? Essa aqui é Gaia Mater Tree, né? Ou Árvore Mãe Gaia, né? E é do Ernesto Neto, tá certo? Um brasileiro. E ela foi montada, esta aqui é permanente, tá? A Cloud Gate, ela é permanente, continua lá em Chicago. Essa aqui, ela passou um curto período de tempo na estação de Zurique, na Suíça, tá certo? Onde o povo a visitavam cada vez que ia embarcar nos trens lá na Suíça.
A escultura é uma obra de arte imersiva, tá? Um espaço onde se pode entrar, caminhar e meditar, tanto nesta quanto nessa aqui. Imersiva por quê? Porque você mergulha dentro de si mesmo, tá certo? E o que mais a gente pode ver aqui das duas obras, né? Que nesta, a Anis Capot, ela se inspira no mercúrio, já uma matéria, né? Um elemento químico, já que o Ernesto vai se inspirar um pouco na floresta amazônica, no povo Runicuim, né? Uma comunidade indígena que vive na região amazônica, perto da fronteira com o Peru, e ele passou um tempo lá com esta comunidade. Tá? Os dois mestres das obras, aqui está Anish Kapoor, né? Ele é um indiano, tá? Mas ele vive nos Estados Unidos, e aqui o Ernesto Saboia Albuquerque Neto, um carioca, né? E o que a Gaia Mater traz em números? As obras de arte, elas não são feitas só pelo artista. Será que você acha que só eles dois dariam de conta dessa grandiosidade que é a Cloud Gate e que é a Gaia Mater Tree? Claro que não. Quantas pessoas foram envolvidas, né, no trabalho desses artistas? Então, há um projeto estruturante em cada uma delas, né? E aí a gente vai observar aqui o que se usou para fazer. 10.220 metros de tecido de algodão amarrados à mão na Gaia Mater. Que mais? 27 trabalhadores ficaram ocupados por 3 meses para confeccionar essa obra de arte. Foram 4 anos, né, para que ela ficasse pronta, tá certo? 420 quilos de especiarias e ervas foram pendurados para equilibrar e dar cheiro. Então, aqui nesses pêndulos, né, como ela era tecido, ela precisava de algo para pesar e não ir só para um lado, né? E aí, por que as especiarias? Porque o cheiro, ele mexe com as sensações. E essa obra, ela tem 20 metros de altura para simular essa árvore. Aí vamos ver aqui a Cloud Gate em números. Imagina o que está por dentro, dando a sustentabilidade daqueles mercúrios líquidos mais espelhados, né? Foi erguida 2 anos para ser erguida, com mais de 20 homens trabalhando, né? Ela foi composta por 168 placas de aço inoxidável. Ela mede 10 por 20 metros e por 13, né? Ela tem 10 de largura, 20 de tamanho e 13 de altura, tá certo? E ela vai pesar aí quase 100 toneladas. Imagina, né, a grandiosidade dessa obra, tá? E o cerco dela tem 3, vai ter aqui o arco dela, a parte que fica como se fosse a barriguinha do feijão, né? 3,7 metros de altura, tá? O seu exterior, completamente polido, não tem união visível. Presta atenção, ninguém vê os pedaços, né, que são compostos, né? Totalmente como se fosse uma peça só. E aí, no capítulo 1, a gente vê os espaços visíveis e invisíveis dentro da obra. Aqui a gente vai observar a diferença de escalas, né, miniaturas com objetos em tamanho real. Então, aqui a artista pegou um móveis, não sei se já quebrado ou ela quebrou, uma cadeira aqui, mas a gente vê coisas pequenas, como se fosse brinquedo, uma xícara quebrada, um boneco, né, com um homem com
um, um, um machado. E aí, essa obra, ela traz para nós, né, algumas percepções, feita pela Liliana Porter, uma argentina, e a gente vai ver aqui o quê? Qual é o modo como a artista ocupa o espaço com seu trabalho? Ele pode interferir nas nossas percepções, o dispor dessas peças, né? E quem é a Liliana? A Liliana, ela é uma argentina, tá? Mas que vive e trabalha em Nova York. Suas obras mais recentes são marcadas pelas constantes presenças de pequenas figuras e bibelôs, bonequinhos, enfeites, tá? Sejam eles representados em fotografia, gravura, vídeos, tá? Então perceba que a obra dela é montada, não é pintada, não é esculpida. Ela pega o que existe e ela monta e depois faz as fotografias, as gravuras, os vídeos. Neste lá, o homem com machado é alguém que gosta de destruir as coisas. Estamos vivendo em um mundo onde muitas pessoas sentem prazer em destruir as coisas e pessoas. Essa obra representa muito a sociedade, pois elas apenas destroem, sem nem pensar na dor que isso pode causar a alguém ou a ela mesma. Aqui, Liliana diz isso, né? E nós, quando a gente vai destruir uma carteira na escola, uma parede, que sentimento nós temos? Será que nós estamos pensando no outro, que o outro não desejaria isso? Né? Então, essa obra da Liliana vem trazendo essa possibilidade da gente pensar em nós, em nossas atitudes e também no outro. Observem novamente a obra dela aqui, né? O homem com o machado, a quebradeira toda, né? O que a gente vai perceber? O homem com machado, em 2017, ela montou essa obra aqui na 57ª Bienal de Arte em Veneza, na Itália. A arte pode utilizar objetos da vida cotidiana? Pode, a gente percebeu aí exatamente isso, que a Liliana Porter, ela fez isso. Né? Os objetos da vida cotidiana, os pratos, brinquedos, espelhos, cadeiras, né? As formas como as imagens são fotografadas interferem no nosso olhar com toda certeza. Porque se ela tivesse batido de lá para cá, será que a gente percebia que o homem vai criando esse caminho de destruição? Né? Cria focos e leituras pré-definidas. Aqui a gente vê que a obra ela narra a destruição feita por esse homem. Né? Para fazer essas obras, é preciso entender que nós temos escalas. E o que seria uma escala? Né? É a relação entre o tamanho real e algo da sua representação. Uma boa ilustração seria o mapa mundi, né? O mapa mundi, ele dá uma escala. 1 centímetro vale quantos quilômetros, né? Então, é um mecanismo de ampliação ou de redução. A escala serve para isso, tá? Para dar as coordenadas, as referências. E o que seria a dimensão? Né? Se a gente pegar no dicionário, é uma extensão medível que define a porção ocupada por um corpo por um tamanho. Então, dimensão do latim é dimension, e é um aspecto ou uma faceta de algo, né? Tem diversos usos de acordo com o contexto, mas pode ser descrita como o tamanho que é medido como comprimento, largura, altura. Então, quando a gente fala numa obra bidimensional, a gente sabe que a obra vai ter o quê? Largura e altura. Tridimensão, né? Vai ter largura, altura e profundidade, tá? Então, vai ser isso, comprimento, largura, altura, o diâmetro, o perímetro, isso que vocês utilizam muito na geometria. E aí eu trago uma atividade proposta. Você vai procurar vários elementos domésticos, brinquedos, algo que seja quebrado, ou qualquer outro utensílio que dispuser, bibelôs, né? E você vai montar a sua obra de arte, se inspirando nesse trabalho Homem com o Machado, da Liliana Porter.
vai fazer uma foto ou um vídeo e vai me enviar, tá certo? Esse é a nossa atividade de arte de hoje. Seja o artista da sua vida. Vamos começar a mudar a nossa visão de mundo aqui e agora.